falar com a igreja através dos cinco primeiros livros, os Pentateuco. Aleluia. Eu já coloquei aqui o título, né? E Josué, mas se fosse para mim colocar hoje, pastor, um título nessa mensagem, era o mensageiro, o que irá trazer a palavra para o povo de Deus. Glória a Deus. Há mais de 2000 anos antes de Cristo, Deus levantou um homem chamado Abraão. Ele falou com Abraão para sair da casa dele, e depois que ele saísse da casa dele, Deus iria formar um projeto. Abraão seria chamado pai das nações, pai de multidões. E assim, agora Abraão escutou a voz de Deus, ele prosseguiu, né, com aquela promessa, saiu, despediu de seus parentes, da sua casa, e começa uma trajetória. Se encontra lá em Gênesis capítulo 12, de versículo 1, a trajetória de Abraão. Mas seguindo mais para frente, né, depois que Deus traça, né, para Abraão um projeto, agora Deus fala para Abraão que ele seria pai de multidões. Mas se você pegar o contexto, se você pegar a Bíblia, você vai entender que era impossível para um homem ser pai de multidões, pois a esposa dele era estéril. A meia-irmã de Abraão, chamada Sara, era estéril. E agora Deus fala com ele e fala que iria, né, que ele iria ser pai de multidões. Ele sem compreender, porque às vezes você vem para a igreja de uma maneira que você é convidado por alguém, e de uma maneira Deus vai te trazendo para ele, Deus vai te trazendo mais para perto dele, e daqui a pouco você começa a sentir o agir de Deus, e você larga tudo que você tinha lá para trás e começa a servir o verdadeiro Deus. Você começa a sair do mundo, você começa a abandonar as coisas do mundo, você começa a entender que Deus é o centro, você começa a entender que o céu é o centro, você começa a entender que você tem que acreditar que Jesus Cristo é o Salvador. Quando a Bíblia ela começa a relatar essa história, você vai ver o desencadeamento na nossa vida. O plano de Deus para formar um povo é para representar o que nós somos hoje. Deus começa a traçar um plano através da vida deste homem. Um homem que, quando Deus fala, ele escuta. Uma pessoa que, quando Deus fala, ele escuta, e a palavra penetra até o coração, e você começa a deixar de fazer velhas práticas, velhas coisas que na sua vida te estrova a ficar diante de Deus. Primeira coisa que Deus fez para ele sair de dentro da casa do pai dele, porque na casa do pai dele era cheio de coisas que afastavam a presença de Deus. Deus não falou com ele lá dentro da casa dele, mas quando ele estava lá fora nos campos, Deus falou com ele, e ele olhava para os campos, para o céu, tentando entender. Eu creio que muitos de vocês, como eu já escutei isso, uma voz que fala com você é o Espírito Santo. O Espírito Santo estava falando com ele. Sai do meio daquela casa, da casa do teu pai, por mais que você ama a sua família, por mais que você ama os seus parentes, mas lá é um lugar que está te deixando você de uma maneira que não sente a presença de Deus. Porque lá era uma casa de idolatria. O irmão dele, o pai dele, era comerciante e vendia ídolos, chamado terafins. Aqueles terafins, eles tinham o fim de trazer coisas para as pessoas. Por exemplo, a mulher de Abraão não tinha filho, e aqueles terafins lá eram uma imagem de escultura, e muitas das vezes ali os caseiros colocavam um remédio debaixo daqueles terafins, e ali a mulher acreditava que tomando e adorando aquela imagem ela ia ter um filho. Mas agora Deus mostra para ele, né, um novo agir. Deus começa a mostrar para ele um novo formato dele entender que não é nas coisas materiais, mas é através da fé. Deus começa a mostrar para Abraão que é através da fé que irá acontecer as coisas. E agora ele vai entender o que é fé, porque Deus falou para ele que ele seria pai de multidões, e ele acreditava que a esposa dele ia dar um filho para ele. E agora ele traça um caminho que Deus falou, né? E ele resolve escutar a voz de Deus e sai da casa do pai dele e começa um caminho. E no caminho, né, muitas dúvidas acontecem na nossa vida, como mesmo dentro da casa de Deus, a gente tem dúvida, a gente começa a refletir às vezes em certas coisas, e será que é assim, será que é assado, será que está certo? Mas Deus, o Espírito Santo, ele revela no coração dos irmãos. Como que o Espírito Santo vai revelar? Vamos aprender com Abraão.
Um dia certamente Abraão estava lá ainda na dúvida, e ele querendo ouvir a voz de Deus, mas a voz de Deus tinha se apartado de Abraão. Por quê? Havia coisas, embaraço, que impedia Abraão de escutar novamente a voz de Deus. O nosso pastor, a última pregação que eu fui dele, numa festa, ele falou que o embaraço te afasta de Deus. Deixai para trás os embaraços, deixai para trás, a Bíblia fala, né, e nos ensina sobre o pecado, mas a Bíblia também vai falar de embaraço, é coisas que te afastam da presença de Deus. Uma das coisas que Deus falou: sai da casa dos teus parentes. Ele levou o sobrinho dele. Depois Abraão, ele escutou, né, vários conselhos que não eram o conselho de Deus. Tem conselho que não é para você escutar, tem conselhos que você tem que escutar e você tem que levar aos pés do Senhor, confirmando em oração, e Deus vai revelar, né? E Abraão, ele fez algumas coisas que ele não estava escutando a voz de Deus, mas de repente Abraão começou a se voltar para Deus devagarzinho, e as coisas foram acontecendo. A primeira coisa que aconteceu foi o separamento. Quando Abraão leva o sobrinho dele, acontece lá um embaraço de brigas, e aí Abraão fala para ele escolher: filho, se você for para a esquerda, eu vou para a direita, e se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Não é bom que nós briguemos, porque nós é parente. Nós somos parentes, nós não podemos ficar em desunião. Nós temos que ser amigos do outro. Então Deus já está ensinando ali, por mais que aconteceu ali, era para ele aprender que eles eram parentes, não era para poder ficar em intriga. Continuar tudo bem, a intriga afasta nós de Deus. Muitas das vezes nós se chateamos com alguém ou com algo. Nós temos que refletir sobre isso que aconteceu na vida de Abraão. Amizade, às vezes você fica, né, nervoso com alguém e o seu coração fica congelado, porque Satanás, ele só precisa de uma brechinha. Se você deixar o Satanás endurecer seu coração, é a brecha que Satanás quer, para ele poder agir na vida do homem. Porque a maior dificuldade é o coração do homem, de uma pessoa que tem um coração rancoroso. Satanás só precisa de uma brechinha para congelar o coração do homem. E a coisa mais dificultosa é você chegar numa pessoa que você magoou: me perdoa. Essa é a coisa mais difícil que existe. Porque o orgulho do homem, às vezes, o orgulho do homem nos afasta de Deus. Porque você, quando chega no seu irmão e pede perdão novamente para ele, mesmo se você estiver certo, pastor, mesmo se você estiver errado, é o orgulho que você tem que quebrar. Quando você quebra o orgulho, Satanás perdeu, porque você quebrou o orgulho. Satanás, ele quer trabalhar através do orgulho, porque ele quer implantar dentro do seu coração a ira, a raiva. E a palavra fala para nós não deixar a ira nos contaminar, porque da ira começa a nascer muitas coisas que a Bíblia vai falar que é um pecado. Então agora Abraão despede do seu sobrinho em paz, tranquilo, e vai, né, para o caminho que ele escolheu. O sobrinho dele escolheu um caminho verdejante, um caminho bom para pastar, um caminho, né, que na onde que ele pudesse armar a tenda dele, a barraca, tinha comida para o seu gado, para as suas ovelhas, enquanto Abraão ficou à mercê. A escolha era do mais velho, mas Abraão era tão gentil. E você ama tanto o seu filho, sua esposa, os seus parentes, às vezes até o seu amigo, que você deixa de escolher. Vai ficar em paz com Deus. A Bíblia vai nos revelar: quem está em paz com as pessoas está em paz com Deus. Abraão estava em paz. E agora o sobrinho dele vai para as campinas verdejantes, em direção a Sodoma e Gomorra, né? Até tudo bem, eu vou parar. Agora eu vou voltar para Abraão. Abraão vai para um lugar seco, um lugar que não tinha muito pasto, um lugar que não tinha muita comida. E ele começa a caminhar naquela dificuldade. Muitas vezes você está caminhando na dificuldade, mas Deus está tratando com você, você não está entendendo. Deus está começando a falar que com a igreja não é para reclamar das atividades, das coisas adversas na sua vida. Faça como Abraão. Abraão começou a caminhar para as dificuldades, começou a caminhar para o deserto, para o mato seco. O gado dele, as ovelhas não tinham comida, mas Abraão não desesperou, porque a promessa que Deus fez, ele ia cumprir. Aleluia. De repente agora, porque Abraão saiu do embaraço, o embaraço foi desfeito, Deus vem até Abraão e fala com ele. Aleluia. Eita, aleluia. Deus está falando no meio da igreja. Deus está falando com alguém. Eu estou vendo, Deus está falando com alguém aqui. Essa mensagem é para alguém.
está te afastando de Deus. Eu não sei o que te afasta da presença de Deus. Tira o embaraço da sua vida. Tira o embaraço da sua vida. Às vezes você fala, não é pecado, mas é embaraço. Não é pecado, mas o embaraço está te afastando de Deus. E aí ele ouve a voz de Deus, e Deus fala com ele, e ele fala: Senhor, Abraão, eu não te prometi uma descendência, Abraão? Sim, Senhor. Olha para as estrelas, Abraão. E ele olha para as estrelas, e aí Deus fala para ele: conta as estrelas, Abraão. E ele resolve contar as estrelas e não consegue contar. E Deus falou: assim farei com você a sua descendência. Será como as estrelas do céu, Abraão. Ninguém vai poder contar, será uma multidão. Aleluias, glória a Deus. Gênesis capítulo 15, de versículo 13 ao 19 vai dizer isso. 13 ao 14 vai dizer isso, desculpa. Gênesis 15, 13 e 14. Aleluias, glória a Deus. Os tempos vão passando. Deus prometeu e cumpriu. Os tempos passou, veio o primeiro filho. Não vou falar da dificuldade, eu não estou para falar o que aconteceu dentro do contexto do livro de Abraão. Eu quero extrair até chegar em Josué. Deus está falando com o povo dele. Aleluia. De Abraão nasceu Isaac, e de Isaac nasceu Jacó. E Jacó tem 12 filhos, né? Esses 12 filhos que Deus escolheu agora para formar o plano que Deus tinha escolhido. Um plano que Deus traçou para a humanidade, um plano da redenção, um plano para nós pecadores, está acontecendo. Então, através de Jacó agora, ele tem 12 filhos. Começou lá com Abraão, e de Abraão a Isaac, e agora chegou a Jacó. Jacó tem 12 filhos. Mas dentro desses 12 filhos, Deus escolhe um, pastor. Aleluia. O nome dele é José. José, os irmãos dele odiava ele, porque José, ele se destacava em tudo no meio dos seus irmãos. José era bondoso, José era um homem que temia Deus, José amava obedecer ao pai. Mesmo os irmãos maltratando José, ele não tinha coragem de olhar para os irmãos para os irmãos dele com maldade. Ele olhava sempre com amor. E Deus se agrada de homens que nem José. Deus se agrada de mulheres que nem José. Deus se agrada de pessoas que nem José. Mas os irmãos deles, os irmãos de José, mesmo sem ter piedade, sem ser homens piedosos, jogaram José numa cova, num buraco. Queria matar até mesmo José, o seu próprio irmão. Mas Deus, quando traça um plano na vida da pessoa, você vai cair no buraco. Mas quando você olha para cima, tem uma luz. Essa luz vem do céu. Você pode ser jogado no buraco, mas a Bíblia vai dizer que Deus brota uma semente. Deus cava um buraco e brota uma semente, e essa semente começa a crescer. José começou a crescer de uma maneira tal que ninguém entendia. Mesmo dentro do buraco, os irmãos tiram ele, e agora ele é vendido como escravo para o Egito. Chegando no Egito, lá onde que ele colocava a mão, tudo prosperava. Ele foi levado para a casa de Potifar. Ali ele chegou como servo, daqui a pouco ele já estava como conservo, daqui a pouco ele estava cuidando de tudo. Mas Satanás, o inimigo de nossa alma, ele não quer ver você prosperar. Ele quer ver você afastado de Deus. Quando ele começa a fazer coisas que ninguém fazia, e aonde ele tocava a mão, tudo prosperava. Até mesmo a mulher de Potifar, ela teve vontade de possuir José. Mas José sabe, um homem temente a Deus, ele sabendo temer a Deus, ele se desvia do mal a todo momento. Nos faz lembrar de um homem, né? Nos faz lembrar de um homem lá atrás no Velho Testamento, o homem que se desviava do mal também, né? Jó. José era da mesma maneira. Ele tinha caráter, José tinha caráter. José era obediente, José era temente a Deus. José se desviava do mal. Ele sai correndo, a mulher louca atrás dele, ele dá a entender que ele é um jovem bonito, né? Mas não conseguiu nada, e ela inventa mentiras. Satanás, ele coloca na boca das pessoas para caluniar contra você e contra mim, para ver nós, né, jogados, né, na cova, para ser destruído. Satanás, ele quer nos destruir. Ele arma a armadilha, ele arma o laço para você cair. Mas Deus contempla tudo, Deus vê tudo o que está acontecendo. E quando você é temente a Deus, Deus te livra.
Aleluia. Mesmo dentro da cadeia, José foi levado à prisão, mesmo dentro da cadeia. Aonde que ele chega, que eu falei, tudo prospera. Mesmo dentro da cadeia lá, ele começou a cativar, né, todo mundo, todos gostavam de José, até mesmo o carcereiro. E através, né, do plano de Deus que foi traçado, enfim, José chega diante do rei. Quando José chega diante do rei, tudo é plano de Deus, meus irmãos. Quando José chega diante do rei, o rei olha para José através de um discernimento de sonho. É você o homem que eu procurava. É você que será o meu administrador. Administrará tudo que eu possuo. Depois de mim é você. E agora o plano de Deus começa a acontecer. Quando o plano de Deus começa a acontecer, quando Deus já tinha estabelecido os projetos dele, acontece fome na terra, acontece fome. Mas Deus tinha colocado no coração de José estratégias. Um homem também inteligente, que ele soube discernir através de Deus. Deus nos dá discernimento, pastor. Deus nos dá discernimento, meus irmãos. Você consegue, se você tiver a presença de Deus na sua vida, você consegue ter discernimento quando uma pessoa quer te ferir, quando uma pessoa está querendo mal para você, porque a Bíblia vai nos dizer lá em Efésios: nós não lutamos contra a carne nem contra a sangue, mas nós lutamos contra as hostes espirituais do inferno. Oh, aleluias! O inferno não vai prosperar na nossa vida, o inferno não vai prosperar contra você, porque o Deus Todo-Poderoso está na sua vida. Aleluia. Então, quando acontece isso, a fome chega naquela terra. Deus faz a família de José, Jacó, o seu pai, ele tem um encontro com o seu pai novamente. O seu pai que pensava que ele estava morto, mas a história é grande, só estou correndo aqui, cortando muitas histórias. Depois os irmãos pegam lá os 5 primeiros livros, chamado Pentateuco, que pega lá, que nem eu peguei das 6h30, foi até 2 horas da tarde, e lá, que é bastante coisa. Não é fácil, amém. O irmão Douglas ali, ele trabalha comigo, ele sabe como que é trabalhar na faca ali, amolar a faca. Quando a faca está cega e começa a doer o braço, tanta canetada que doeu mais que eles ossaram. Escrevi, apagar, meu braço já está aí, tá? Mas é assim mesmo, é para Deus. Aleluia, para Jesus. Então, meus irmãos, agora, o que acontece? A família de José chega, Jacó e seus filhos chegam. Porque houve fome na terra de Canaã, mas no Egito havia comida, e eles foram até lá, tiveram um encontro com o seu irmão José, eles se abraçaram, José perdoou ele, José falou que não tinha nada contra ele, eles choravam, eles, entendeu? Perdoou um ao outro, e ele fala: vai lá, busca nosso pai, busca todo mundo e traga para cá, porque Deus abençoou essa terra, tem pão, nós vamos ficar aqui nessa terra, nós vamos ficar aqui nesse lugar, porque Deus nos abençoou. E assim aconteceu, aleluia. Da casa de Jacó veio de lá para cá 66 almas, e mais José e mais seus filhos e sua esposa. A Bíblia vai nos relatar que são aproximadamente 70 almas. Aleluia, glória a Deus. No capítulo a seguir, nós vamos agora começar a entrar no projeto de Deus, nos planos de Deus. Aleluia. Depois que entraram, todo mundo já estava lá. Eu esqueci de marcar aqui o capítulo, irmão. Se o irmão Bruno conseguir colocar, irmão Bruno, esqueci de colocar aqui os versículos. Só estou correndo aqui, viu? Se eu não estiver enganado, não vou nem arriscar aqui, porque eu esqueci de colocar. Então, depois que morreu Jacó morreu. Depois que morreu Jacó, né, que ele entrou com 66 almas, resumindo com a família de José, são 70 almas, né? Jacó vem a falecer. Quando Jacó vem a falecer, passa mais um tempo, José também vem a falecer. Começa a acontecer um agir de Deus. Agora nós vamos entrar no livro de Êxodo, irmão Bruno, por favor. Capítulo 1. Quando tudo isso aconteceu, né? Agora Deus traçou o projeto, traçou o plano, e começa a acontecer algo extraordinário. Como Deus prometeu lá atrás, que eu já falei para os irmãos, que Jacó Abraão era para contar as estrelas, está acontecendo no livro de Êxodo.
No capítulo 1, de versículo 7, está acontecendo: e os filhos de Israel frutificaram e foram fortalecidos, multiplicaram-se de maneira que a terra se encheu deles. Pronto, Deus falou, Deus cumpriu. Se Deus falou para alguém aqui, vai acontecer. Glória a Deus. O plano de Deus não volta frustrado, né, irmão? Se Deus falou, irmão, pode ficar em paz. Vai acontecer. Deus falou com Jacó, Deus falou, com Abraão, falou com Jacó, também falou com José. Tudo o que ele falou aconteceu, irmão. Tá? Aleluia. Tudo. Nada vai voltar vazio e frustrado. Glória a Deus. E agora a Bíblia vai dizer que levantou um novo rei que não conhecia mais José, o governador do Egito. Agora que José morreu, esse rei maldoso, a Bíblia vai falar que é um rei ruim, e ele olha para aquele povo que se multiplicava na terra, que crescia e que se enchia, porque era a promessa de Deus. A promessa de Deus, quando ela acontece, todo mundo vai ter inveja, meu irmão. As pessoas têm inveja de você. Quando você não era nada, ninguém ligava para você. Quando eu andava lá de pé, lá no chão, lá pé vermelho, lá ninguém ligava. Eu entrei lá um dia para comprar um carro lá, pastor. Não vou nem falar que carro que era. Eu entrei só para que eu queria estar lá mesmo. Entrei com o pezão cheio de poeira, falei para a mulher, queria comprar um carro. A mulher olhou, a primeira coisa ela olhou no meu pé, depois olhou na minha cara. Eu falei, uxi, não. A mulher falou assim, que carro que você quer ver? Eu falei, aquela ali, aquela Mitsubishi, aquela, como é que é, S10, né? É S10 que eu quero. Aí a mulher olhou assim e falou assim, você é fazendeiro? Você vê como é que as pessoas, né? A pessoa te diminui, mas não é as pessoas, irmão, é o inimigo. Eu não entendia. O inimigo queria me frustrar, queria deixar eu triste. Dentro de mim eu já estava olhando para a cara da mulher, ficando triste com ela. Por que essa pessoa me diminui tanto desse jeito? Se ela soubesse de onde que eu sou, se eu quisesse, eu ficasse com ela de mesmo. Só falei, só falei. Vai ter vontade, não, vou levar assim. Aí já vendia tudo que eu tinha lá, mas a gente não é assim, né? Por que eu estou falando isso? Porque nós somos chamados de seguidores de Jesus. Quando você é chamado de cristão, você age diferente. Quando uma pessoa vem te ferir, meus irmãos, age com elas de outra maneira. Age com amor. É assim que a Bíblia nos ensina. É para você agir com amor. Não é para você dar o troco. A Bíblia nos ensina a dar o troco. Jesus Cristo falou, quando alguém te bater, ofereça a outra face. Esse é o seguidor de Jesus. Por mais que você seja forte e possa enfrentar seu inimigo, seu opositor, Jesus Cristo nos ensinou de outra maneira, a humildade. Quando você é humilde, eita, aleluia, aleluia, quando você é humilde, o Espírito Santo desce dentro de você e habita. Porque a ira e a raiva, ela te afasta de Deus. O inimigo toma conta de você e você começa a fazer a vontade do inimigo, de Satanás. E ele quer te destruir, mas Deus quer te salvar. Pela salvação do Senhor Jesus Cristo, humilde, ele subiu naquela cruz, as pessoas batiam na face dele, cuspiam na face dele, e ele, como um cordeiro manso, ele só olhava e não revidava. Assim somos nós, seguidores de Jesus. Quando alguém vinha à tua face, quando alguém vinha te humilhar, oh meus irmãos, deixa o Espírito Santo agir. Deixa o Espírito Santo agir na sua vida, porque os humilhados serão exaltados. Aleluia! Deus está falando com alguém. Deus está tratando com alguém. E agora esse rei começou a maltratar este povo, começou a humilhar este povo, começou a oprimir este povo, começou a colocar homens, né, que chama capatazes, para deixar aquele povo com uma vida mais sofrida, com uma vida muito humilhante. Já não era, né, de se ver o sofrimento aí daqueles homens maus, vinha e maltratava cada dia mais aquele povo, aquela humilhação, né? Mas por que estava acontecendo aquilo com aquele povo? Por que estava acontecendo? Porque ele se afastou de Deus. O povo se afastou de Deus, meus irmãos. Quando eles chegaram ali, quando eles chegaram com Jacó, e chegaram com a presença de Deus, porque Jacó conhecia Deus e ele falava de Deus.
Ele ensinava: se afasta desses caminhos maus, meu filho, minha filha. Se afasta desses caminhos que te afasta de Deus. Não deixe que o inimigo te frustre. Ele ensinava ao povo, mas agora o povo estava numa terra de idolatria. O povo agora estava se afastando de Deus, porque começou a adorar falsos ídolos. Os ídolos entrou no coração daquele povo. O povo começou a ficar ruim. O povo não escutava mais a voz de Deus. O povo não buscava mais Deus, não buscava mais a face de Deus. O povo se afastou de Deus, então o sofrimento chegou. Quando você deixa Deus sair do seu coração, quando você deixa Deus se afastar de você, o Espírito Santo é sensível. Nós estamos falando do Espírito Santo porque nós conhecemos que lá no céu a Bíblia vai dizer que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai ordenou para que o Filho viesse e o Espírito Santo ficou. Mas quando o Filho subiu, o Espírito Santo desceu e ele está aqui agora. O Espírito Santo está no meio da igreja. Deus está falando com alguém. Deus está revelando algo para alguém. O Espírito Santo está aqui, porque a minha Bíblia vai dizer para mim que onde tiver 2 ou 3 reunidos, eu estarei. Deus está aqui. Deus está trabalhando com alguém. Ele está aqui. Aleluia. Eu consigo saber, eu consigo sentir que Deus vai transformar. Deus vai agir na sua vida. Êxodo capítulo 1, de versículo 7. É isso que Deus está falando. Lá na Bíblia vai nos dizer que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Números 23, 19. Se o irmão quiser colocar. E Deus, ele faz assim: se ele prometeu, ele vai fazer. Aleluias. Nós vamos ver também em Gênesis capítulo 15, versículo 5, né? Que eu já falei, que Deus cumpriu. Então eu entreguei para a igreja que Deus é assim. Ele falou que era para contar as estrelas e ele cumpriu. Mas agora este povo oprimido, né, por esse novo rei, este povo que estava sendo massacrado, está em Êxodo capítulo 2, versículo 1. Aquele rei manda matar aquelas crianças que iam nascendo, todas as crianças homem, todas as crianças que nasciam homem. O rei mandava matar e pede para as parteiras ali matar as crianças, né? Mas ali as parteiras, elas temem ao Senhor, Deus Todo-Poderoso. E essas parteiras, né, nos versículos mais adiante, elas temem a Deus. E ela não escuta aquele rei falar aquilo. Aquelas parteiras, ela escuta, é a voz de Deus. Elas temem a Deus, porque se elas matassem aquelas crianças, a ira de Deus vinha sobre elas. Mas agora o rei, sabendo que as parteiras não estavam fazendo isso, ele dá uma ordem para os soldados ir invadir as casas, pegar as crianças e começar a jogar no rio Nilo. E agora Deus traça um novo plano. Deus escolhe, né, das famílias dos hebreus uma criança da família, né, de Levi. Aleluias. Uma criança da casa de Levi que nasceu. E a Bíblia vai dizer em Êxodo capítulo 3 até o 5. Êxodo 2, 3 ao 5, né, os versículos. A criança era formosa. A criança era tão formosa. A Bíblia fala que quando é formoso é bonito, irmão. Quando fala de formoso é porque é bonito. E a mãe, né, Joquebede, escondeu essa criança por 3 meses. Pegou a criança depois de 3 meses, pegou um cesto, passou betume. Todo mundo sabe o que é betume? Pinche. Passou pinche, passou betume, lacrou aquele cesto. Deus está falando para alguém: fecha a boca. Quando você for fazer alguma coisa, fecha a sua boca. Quando você tiver um plano, fecha a sua boca. Não deixa Satanás escutar. Ah, meu amigo, ele é bom, é um homem. Eu vejo que o caráter é bom. Fecha a boca. Quando veio o dilúvio, uma das coisas que Deus falou: passa betume. Quando estava tudo preparado por fora, Deus lacrou a arca. Foi fechada, foi betumada, foi isolada para não afundar. Não deixa Satanás afundar os seus planos. Do mesmo jeito foi passado o betume na cesta de
Moisés foi posto agora ao rio, o rio chamado Rio Nilo. E agora aquela criança colocada nas correntezas foi levado, mas de cima tinha um Deus que olha por nós. Aleluia. A Bíblia vai dizer, né, muitos historiadores que eu também fui ver, falam que o Rio Nilo era um rio perigoso, tinha crocodilos. Se fosse você lá, o crocodilo tinha uma bocada de comigo. Mondoinha. Bom, nada lá não sei se lá tem ainda, né? Mas falar aquele tempo lá tinha uns crocodilos grandes lá que é que nem lá no Brasil, tem uns rios lá que tem uma sucuri grande lá, mas não pode nadar lá de qualquer maneira não. Tem uns rios lá que tem uma sucuri enrola nós como nós. E Moisés foi colocado ali, mas a mãe Joquebede e o seu pai Arão era servo de Deus, sabia que Deus ia proteger aquela criança. Aleluia. Vou correr, senão não vai dar tempo de eu terminar. E agora a filha de Faraó, ela encontra aquela criança, vou correr, e leva para dentro do palácio. Chegando dentro do palácio, a Bíblia vai dizer que agora Moisés estava já grandinho, né? E foi levado de volta para a filha do Faraó. Quando era levado para dentro da casa de Faraó, ele estava dentro do palácio. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, que agora Moisés é instruído, Moisés é ensinado, Moisés é capacitado, Moisés tem ensinamentos, Moisés tem estrutura, Moisés aprende artes, Moisés aprende lutas. E é isso que Deus queria, um estrategista, porque um dia ele iria tirar o povo do meio daquela sofridão, daquele sofrimento. Deus vai capacitar pessoas que nem um pastor. Não fique triste, porque quando um vai, Deus manda outro. E se você não consegue, Deus faz você conseguir. Se você acha que não é, Deus faz você ser uma pessoa que irá fazer, que nem fez ali no meio daquele povo sozinho, aquele povo esquecido. Eles achavam que estava esquecido, mas agora aquele povo, a Bíblia vai contando que agora aquele povo, ele se ajoelha diante de Deus, eles resolvem voltar para Deus e clamam a Deus. Quando eles clamam a Deus, Moisés já ia, né, de crescendo em tamanho e formosura. E que nem eu falei aqui, vamos ver aqui, abre lá para nós, irmão, Atos capítulo 7, versículo 22. Olha o que Deus fez com Moisés. Olha lá, Atos capítulo 7, versículo 22. Vai dizer: e Moisés foi instruído em todas as ciências. Será que era pouca coisa? Dos egípcios, e era poderoso em suas palavras e obras. Pronto. A Bíblia falou. E assim aconteceu com Moisés. Mas um dia Moisés estava andando ali fora, e ele viu um egípcio batendo num hebreu. E ele sentiu algo que ele nunca tinha sentido. A Bíblia vai dizer que Moisés é o homem, o irmão Alex gosta de falar isso, era o homem mais paciencioso. O homem paciencioso matou. Mas tem um porém, que a Aurina vai entender. Esse porém, a mudança na sua vida. Você pode ser paciencioso, mas longe de Deus você vira um homem mais terrível. Vira uma arma na mão de Satanás. Moisés matou aquele homem, Moisés escondeu aquele homem na areia, né? Aí tu achou que estava tudo bem. No outro dia ele foi andar lá, viu dois irmãos brigando. E agora ele vai falar: você está brigando aí, para de brigar e tal. Um olhou para o outro, aí olha para Moisés: vai, você é juiz entre nós, porventura você vai fazer igual você fez ontem contra o egípcio? E aí Moisés teve medo, sentiu medo, ele sabia que aqueles homens iriam entregar ele para o Faraó, porque Faraó, ele descobriu que Moisés, né, era filho de hebreus e não gostava muito de Moisés. De toda maneira ele não gostava, só não matou, só não fez nada contra Moisés por causa da filha, né? Porque a filha adotou e foi colocada ali porque Deus colocou ele ali, e o rei não ia fazer nada, por mais que ele não gostava de Moisés, mas Moisés estava ali. Mas agora o rei deu uma oportunidade. É isso que eu estou falando para vocês. Não deixa Satanás ter uma oportunidade contra a sua vida. Agora o rei tinha uma oportunidade de ceifar a vida de Moisés, de destruir ele, de matar ele. Satanás, ele quer uma oportunidade. Ele fica procurando uma brecha. Alguém muito sábio olhou para mim um dia e falou assim: sabe como que Satanás vai te matar? Sabe como que Satanás fere ou mata as pessoas? Satanás, ele anda com um saco de cunha. Imagina que ele anda com um saco de cunha nas costas. Ele falou: você sabe o que é cunha? Eu falei assim: eu sei. É aquilo que coloca ali nas frestinhas, né, das ferramentas para não escapar. Ele falou: Satanás é desse jeito, ele anda com um saco de cunha. Na hora que ele vê uma brechinha, ele coloca uma cunha e dá uma batidinha. Se você vacilar de novo, ele vai lá, já tinha colocado e dá uma marretada.
Daqui a pouco você vacilar, ele bate e você abre. Pronto. A brecha está aberta. Satanás vai te destruir. Fecha a brecha, irmão. Fecha a brecha. Deus está falando para alguém fechar a brecha. Quem sobe aqui no púlpito é porque Deus está usando a boca. Eu não estou falando por falar, não. Estou falando porque Deus está mandando eu falar. Fecha a brecha. Fecha embaraço. Deixa os embaraços de lado. Recebe a presença de Deus. Aleluia. Se livra da presença de Satanás pelas brechas. E agora Moisés foge, né? Porque ele sabia que ia ser morto. Ele chega na terra de Mídia. Chegando lá na terra de Mídia, chega diante de um poço. Ele vê umas mulheres ali, né? E diante dessas mulheres são chamadas de filhas de Jetro, né? São 7 filhas. E Moisés se encanta, né? Se encanta por uma daquelas mulheres chamada Zípora, né? E a Bíblia diz que ele casa com essa mulher, Zípora, desculpa, melhor dizendo. E agora Moisés forma uma família ali longe do Egito, longe de tudo. E aí Moisés, agora começou a história. Mas já está acabando no horário, 5 minutos para encerrar. Agora Moisés, ele vira pastor. E agora Deus começa a ensinar ele. Ele vira pastor para começar a aprender a lidar, pastor, com as ovelhas. As ovelhinhas estão lá brigando, as ovelhinhas estão lá dando problema, e Moisés ele é ensinado. Quando ele é ensinado agora, Deus resolve, depois que ele teve toda a missão, vou correr aqui, não vai dar tempo não. Deus chama ele diante de uma sarça ardente. Moisés chega diante de uma sarça ardente, a Bíblia vai dizer que é um anjo do Senhor. O anjo do Senhor está ali perante Moisés, e Moisés vê aquela sarça ardente pegando fogo. E a primeira coisa que o anjo fala: tira a sandália dos seus pés, porque a terra de que pisa é santa. Vamos ter reverência, que não o nosso pastor já falou. Reverência na igreja. Você é santo, você é filho de Deus. Chega na igreja, ajoelha, agradece a Deus pela semana, agradece a Deus pela saúde, agradece a Deus por tudo que Ele tem feito. Pede para Deus passar o sangue dele na sua casa, na sua família, nos seus projetos, que o sangue de Jesus é poderoso. O sangue de Jesus não vai deixar nada de ruim acontecer com quem quer que você queira. Lá na sua família, lá no Brasil, ô Senhor, meu Deus, tem um drogado, um primo drogado, tem um parente que bebe, ô Senhor, meu Deus, envia um anjo, passa o sangue, Senhor, meu Deus, salva aquele homem, salva aquela mulher. Senhor, meu Deus, tem uma enfermidade, Senhor, meu Deus, o seu sangue pode curar, porque o Senhor mexe nos médicos. Oh, aleluia, o Senhor pode ir aonde que você pensa que Ele não vai, Ele vai, porque o sangue de Jesus tem poder. O homem chegou diante de Jesus, um homem que estava ali, né? E ele é centurião, e ele se achava indigno, mas ele teve fé. Chegou diante de Jesus e falou: meu filho está morrendo. Mas aí Jesus falou assim: eu nunca vi uma fé tamanha em Israel, pois a tua fé salvou o teu filho. Naquele momento, aquela criança foi curada. Meu Deus. Vou ter que chegar aqui. Moisés, pastor, vou correr lá, não vai dar tempo não, né? Moisés agora, ele é chamado por Deus, ele vira um libertador. Moisés chega diante do povo e fala que Deus separou ele como libertador, e para confirmar mandou também o seu irmão Araão. E agora Moisés faz grandes prodígios de milagre, acontece grandes maravilhas no meio do povo, o poder de Deus estava sobre ele. E aí a última praga acontece, que é a morte. E ali aquele povo é expulso, aquele povo é levado. Saia daqui, senão nós todos vamos morrer, vai só morrer nossos filhos. Então até os egípcios estavam querendo que aquele povo saísse. Então a Bíblia vai dizer que ele saiu até mesmo com joias, com ouro, né? E eles foi despedido com riqueza. E agora a Bíblia vai dizer que Moisés e o povo estava indo, né, até o local que Deus preparou. É o local que Deus preparou. Ele chega diante do Mar Vermelho, porque Deus colocou eles ali. E ali acontece a primeira frustração. O povo fica sabendo que Faraó vinha atrás, né? E com as carruagens de guerra. E agora aquele povo, o povo começou a sentir medo. Não é para você sentir medo não, meus irmãos. O que está acontecendo? Ora a Deus, primeira oportunidade, o povo já começou a reclamar. Aí Moisés, aí tá vendo, agora vem um Faraó, agora com os cavaleiros, com o povo do exército, vai matar nós. E nós ter ficado lá no Egito, né? O povo estava apanhando, estava morrendo lá, pastor. O povo estava sendo jogado nas covas lá, que eles matavam lá. Tinha uns filhos de Deus lá que eram jogados lá, porque era tanta chicotada, o povo não aguentava a escravidão. Era tamanho, viu os irmãos tudo morrendo, sendo jogados. Está falando que preferia abortar. Tem gente que é desse jeito, tem gente que está vendo o que está acontecendo.
né? Mas Deus é assim. Aí Deus fala para Moisés: Moisés, pede para o povo, Moisés, pede para o povo ficar diante do Mar Vermelho. E o que você tem na sua mão? Tem uma vara. E o Senhor fala para ele estender a vara. De repente, a coluna que estava protegendo aquele povo vai para trás e agora começa a proteger aquele povo do inimigo, que é Faraó. E aí Deus fala para ele abrir o Mar Vermelho, e o mar se abre, o povo passa de pé seco. Quando o povo passa de pé seco, que o povo está do outro lado, já passou todo mundo, as criancinhas, os animais, os gados. Quando passa todo mundo, Deus fecha o mar e mata o inimigo. É assim que Deus faz. Quando você tem fé, algo que você está querendo com Deus, quando você entrega para Deus, quando você não resolve querer resolver com a sua força. Quando você vai resolver com a sua força, talvez você pode resolver, mas cuidado que você pode, né, se estrepar com a situação. O inimigo pode te envergonhar e você vai ficar mais envergonhado do que já está. Porque quando você está humilhado, você chega no seu quarto e ora a Deus, entrega para Deus, a Bíblia vai dizer que eu, Deus, sou o juiz. Eu julgo todas as causas. Eu, Deus, sei julgar. Você, homem, não sabe julgar. Você julga com o coração, mas eu julgo com a sabedoria. Deus julga. Entregue a Deus. Entregue a Deus, meus irmãos. Entregue a Deus. Do outro lado, pastor, para encerrar, já foi dado meu tempo aqui. Aleluia. Eu tinha mais coisa para falar aqui, pastor. Dá aqui o caderno aqui. Deixar para outro dia, irmão, Lucimar. Depois eu gostei. Pode me irmão de novo. A Bíblia vai dizer, pastor, para encerrar, Deus quer falar aqui nessa passagem. Tinha mais coisa para frente lá. Eu queria acabar lá. Vou tentar levar só uma terra rapidinho lá para vocês entenderem. Lá no finalzinho, que é, eu comecei com Josué, tinha que acabar Josué, né? Para vocês entenderem, mas não deu tempo. Amém, irmão? O pastor vai fazer um congresso. Pode chamar eu, pastor. Eu vou orar que eu orei. Foi 8 horas de oração e escrevendo e tal. Vamos deixar isso para lá, senão vai passar meu tempo. O povo atravessa o Mar Vermelho e começa a acontecer algo inacreditável, irmão Alex. Começa a acontecer algo. O povo estava doente. O povo estava doente, meu irmão. O povo estava doente. A primeira coisa aconteceu, lá já aconteceu, o povo se frustrou, já reclamou. Agora o povo passa de pé seco, vê o poder de Deus, o mar se fecha, Deus mata os inimigos, ele está do outro lado. E eles falam assim: nós estamos com sede. E Deus manda eles caminhar e ele chega diante das águas de mar. Não é minha mulher não, viu? Ele chega diante das águas de mar. Aí a Bíblia vai falar que as águas eram amargas. E tem uma pessoa que vai lá beber e já fala: a água está amarga. Nós não vai beber essa água não. Era para beber, irmão Paulo. Deus levou eles lá. Quando Deus nos leva, se é Deus que leva, é para beber. Porque eu fui estudar o que tinha na água, pastor. A Bíblia vai dizer que dentro das águas tinha ervas medicinais, plantas medicinais. O povo estava doente. Se eles tivessem bebido aquela água amarga, eles iam se curar das enfermidades, das doenças, né? De tudo que aquele povo vinha carregando do Egito, de toda a amargura da vida, né? Todos os problemas, ia se encerrar ali nas águas amargas, porque a água ia curar. As águas eram medicinais. Depois eu fui ver um cientista explicando sobre as águas lá. A água é potável, a água é para beber, mas porque era amarga, o povo reclama: está amarga. Tudo reclama. Está reclamando, toda hora está reclamando, não reclamando do pastor não, gente. Senão Deus reclama não. Vigia aí. Então Deus manda Moisés pegar uma vara e jogar na água, a água se torna doce. Meus irmãos, e eu quero falar para vocês, diante dessa palavra, né? Leva lá para mim lá, versículo, João, não marquei que não, mas eu vou aqui só para encerrar. João capítulo 4 de versículo, né Alex? João capítulo 4 de versículo 1, capítulo 1, a mulher samaritana em Jesus. Coloca ali para nós. Não marquei não. João capítulo 4 de versículo 1. É isso mesmo? É isso aqui mesmo. No versículo 5, vamos ver. João 4, 5. E foi, pois, uma cidade de Samaria, né, chamada Sicor, junto de 6, 7, isso. Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe: dá-me de beber.
Muitas vezes nós não entendemos o desígnio de Deus, o que Deus está falando. Muita gente quer água para beber. Muita gente tem sede, mas vai na fonte errada. Muita gente, elas querem saciar sua sede, mas aqui a Bíblia está falando que a água é a palavra de Deus. Muita gente, às vezes, Deus coloca ela naquela igreja e a água significa a palavra de Deus, e a palavra agora começa a corrigir uma pessoa, essa pessoa fica triste, chateada e resolve sair dos caminhos de Deus. Essa igreja é tal coisa, essa igreja é tal coisa. É que não o povo do Egito, é que Deus está querendo curar esse povo. Deus está querendo tratar a doença desse povo, e esse povo está reclamando. É reclamação disso, é reclamação daquilo, mas a palavra está falando. Se você soubesse que a água que eu tenho para você beber, você me pediria, eu te daria. Deus tem palavra, Deus tem água para te dar, e às vezes as pessoas não quer beber água de outro lugar. Aí chega lá em outra fonte, vai beber água, continua doente, continua passando mal, continua enfermo, mas Deus quer mudança de postura, Deus quer tratar, e as pessoas não entendem. É aqui que tem água, é aqui que Deus vai dar água, é aqui que Deus dá a cura, é aqui que Deus dá a libertação, mas não quer, aqui nesse lugar não dá, porque esse lugar é assim, porque esse lugar é assado, porque aquele lugar é tal coisa, mas é aqui que é o lugar que Deus mostrou. É com pouca pessoa, mas é com pouca pessoa que Deus vai fazer. É com muita pessoa, mas é com muita pessoa se tiver Deus. Se não tiver Deus, não vai acontecer. Deus vai agir no meio de um povo se tiver 5 pessoas, desse jeito que Deus quer fazer. Porque Deus quer curar, Deus quer salvar. Deus não quer outra coisa a não ser salvação. Ah, mas tal coisa, não, é salvação. É caminho para o céu, é caminho para Canaã. Se você não entendeu, a Bíblia está me dizendo para mim e para você que é Canaã, é terra prometida. Deus prometeu para você que você iria para Canaã, para a cidade celestial. E um dia Deus está falando que vai vir buscar a igreja, e Deus vai vir buscar a igreja. Deus vai vir buscar o seu povo, e Deus vai buscar o seu povo. Tem gente zombando, tem gente falando que não é, tem gente falando que é isso, que é aquilo, mas Deus falou, igual vocês viram que a Bíblia falou, que Deus falou e cumpriu, e está se cumprindo. Então, meus irmãos, aqui é o lugar que Deus está falando com você. Atenta para as palavras de Deus. E mesmo assim, se tem alguém que resolveu contra a igreja, vigiai, vê se lá é água potável, vê se lá tem água mesmo que vai te curar das enfermidades, vê se lá tem água que vai te levar para o céu. A água significa a palavra. Se você estiver num lugar que fala da palavra de Deus, que está te mostrando o caminho, que está abrindo os caminhos, fique em paz. Então é meu, mas se não está oferecendo isso, está oferecendo aquilo, e está oferecendo objetos, sai fora. Vai para um lugar que te oferece água, vai para um lugar que vai te levar para Canaã. É o lugar que Deus prometeu, é Canaã. Aleluia, glória a Deus, pastor. Tinha mais coisa para eu encerrar aqui. Obrigado pela